Eu trago em mãos aqui, senhora Elisiane, senhoras senadoras e senhores senadores, eu trago em mãos aqui a Constituição Federal, porque é sobre ela que nós fizemos o nosso juramento como senadores da República e porque ela é a nossa luz. Uma luz acesa depois de 2 décadas de escuridão, senhor presidente. E vem de nós, do Congresso Nacional, a energia capaz, senador Espiridião Amin, de manter acesa a luz da Constituição Cidadã que nós, um dia, juramos defender. E eu trago a Constituição em mãos, senhor presidente, porque chegou às minhas mãos hoje uma nota do general-presidente do Clube Militar, que sobe ainda mais o tom e chama a CPI de circo parlamentar de indecência e diz que o Supremo Tribunal Federal envergonha o país. Abre aspas, o Clube Militar acrescenta que a generalização citada pelo presidente do circo parlamentar de indecência se enquadra perfeitamente para a instituição a qual ele pertence. Palavras minhas aqui, o Senado Federal, onde seus integrantes, em sua grande maioria, não conseguem justificar a origem de seus patrimônios, cuja investigação é sempre bloqueada por uma Suprema Corte que envergonha o nosso país. Não é hora, senhor presidente, de elevar o tom, mas muito menos de se curvar ou se calar. Eu imagino a situação que Vossa Excelência se encontrou ontem, quando ao invés de um telefonema do Ministério da Defesa, porque é o diálogo que pauta sempre a boa política, Vossa Excelência foi surpreendido e pego de surpresa, eu vi ontem, na resposta equivocada do Ministério da Defesa a um ato da CPI. Eu estava lá, senhor presidente. Em nenhum momento se atingiu ou se tentou denegrir a instituição das Forças Armadas Brasileiras pelas quais nós temos o mais absoluto respeito. Senhor presidente, como eu disse, eu trago em mãos a Constituição perante a qual nós fizemos um juramento. No primeiro artigo, senhor presidente, tem um mandamento. A obrigação de amar essa Constituição acima de qualquer paixão ou diferença política, partidária ou ideológica. Para que possamos rememorar, diz aqui a Constituição, a República Federativa do Brasil constitui-se em um Estado democrático de direito, tendo como fundamentos o pluralismo político. E reforça em um único parágrafo, senadora Soraya, todo o poder emana do povo, e prega que os poderes legislativo, executivo e judiciário são independentes e harmônicos entre si. Não são palavras minhas, não são palavras nossas, são palavras e imperativos constitucionais. Seremos sempre instituições independentes, embora tenhamos que agir com harmonia. É preciso lembrar, senhoras e senhores, que as democracias morrem quando as instituições democráticas lançam-se umas contra as outras. Daí a necessidade dessa harmonia institucional. Mas isso não significa, senhoras e senhores, que em nome da harmonia tenhamos de perder a nossa independência. A Constituição é clara, harmonia e independência, não independência ou harmonia. Mas é também preciso dizer que a harmonia e a independência entre os poderes não são feridas se o Congresso Nacional atua no ato de fiscalizar outros poderes. É esta também, senadora Anastasia, nossa obrigação e nosso dever, lá no artigo 49 da Constituição Federal. E é isso que está fazendo a CPI neste momento, cumprindo com seu dever. A CPI se fundamenta em fatos determinados, infelizmente continuados. Ela não pode escolher a seu bel prazer um rol de investigados, sejam eles quais forem, homens ou mulheres, de colorações partidárias estas ou aquelas. Nós temos por obrigação que investigar
todas as cores partidárias, políticas ou ideológicas que, porventura, estejam sendo indiciadas ou acusadas de possível irregularidades. Nós não podemos, senhoras e senhores, permitir que se politize as Forças Armadas brasileiras, da mesma forma como não podemos militarizar o Congresso Nacional. As Forças Armadas são instituições de Estado. Seus valores e sua essência não podem se atrelar a governos que se sucedem, ainda que eleitos pelo povo. Quando um militar, eu já estou concluindo, senhor presidente, decide compor a equipe de um governo, ele deixa as vestes da instituição a qual jurou defender e passa a ser um agente político, senador Marcos Duval, com todas as prerrogativas e direitos, mas também com todos os deveres. Portanto, também passam, à luz da Constituição, a como servidores públicos estarem, na mesma forma, subordinados à fiscalização e controle do Congresso Nacional. É assim como qualquer integrante do Executivo também se submete à fiscalização e controle dos demais poderes. Quero, senhor presidente, senhoras e senhores, na minha palavra final, apenas dizer aqui que o que nós queremos é separar o joio do trigo. Reforçar a nossa admiração, o nosso respeito, o nosso amor às Forças Armadas brasileiras, que não só defendem a soberania nacional, defendem a nossa fronteira seca, o nosso mar territorial, o nosso espaço aéreo, que está conosco, fazendo gestão lá nos municípios mais pequenos, com projetos sociais, atendendo nas emergências de enchentes, de seca, nas catástrofes naturais. Mas aqui, senhoras e senhores, é importante dizer que a nossa função constitucional é e sempre será a defesa da independência e a harmonia dos poderes em nome da democracia. E a defesa da democracia é dever de cada cidadão e cidadã brasileira. É dever de todas as instituições, sejam elas de Estado ou de governo. Repito, senhor presidente, não podemos permitir que se politize as Forças Armadas, nem que se militarize o Congresso Nacional. Quando um militar decide compor equipes do Executivo, ele se transfere de uma instituição de Estado para um órgão do Executivo. Deixa, portanto, a instituição militar e se transfere para a arena política. É assim como em qualquer integrante do Executivo. Entre elas, a de se submeter à investigação dos poderes e dos órgãos de controle. Minha última palavra, senhor presidente. Isso não significa que estamos investigando a instituição militar em sua missão, mas o militar ou os militares que se investem numa função política e que, infelizmente, por indícios de irregularidade, envergonham a instituição das Forças Armadas brasileiras. Muito obrigada, senhor presidente.